Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste novo dia, nesta quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. E aqui em Goiânia, o calor chegou. Ontem foi um dia de muito calor. Além do que as queimadas estão acontecendo e cobrindo a cidade de fumaça. O negócio está sério. Mas nesta época isso é relativamente comum, apesar de que esse ano a coisa está de uma maneira um pouco excepcional, como nunca tinha acontecido com tanta gravidade, vamos dizer assim. Ok, nós vamos ler hoje Josué capítulo 7. Estamos aqui para ler Josué. Se você está com sua Bíblia aí, já deixa aberta para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Mas antes, eu vou falar de um assunto, de uma realidade espiritual que está presente neste mundo. A Bíblia nos diz, nós vamos ler dois ou três versículos bíblicos de uma passagem, e eu vou explicar aqueles versículos bíblicos que são fundamentais para compreendermos uma realidade espiritual para além do que nós estamos acostumados a pensar. Mas daqui a pouco, depois que eu fizer esta leitura, tá certo? Isso vem na linha do que a gente vem falando aí nesses últimos dias após cada leitura. Vamos lá. Josué capítulo 7 diz, o título na minha Bíblia é O Pecado de Acã e Suas Consequências. O povo de Israel agora está marchando em volta de Jericó, pela ordem de Deus. Durante 6 dias eles iam marchar, rodear a cidade uma vez por dia, e no 7º dia eles iriam rodear a cidade 7 vezes, iriam gritar, e a cidade foi destruída, os muros caíram e os soldados invadiram a cidade. Lemos isso no capítulo 6. Olha o que aconteceu no capítulo 7. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. As coisas consagradas eram os despojos da guerra. Tudo que pertencia aos habitantes de Jericó, que Deus disse, não peguem nada para vocês. O que é de ouro, prata, bronze, ferro, deve ser trazido para os tesouros da tenda, do tabernáculo, para o culto a Deus. Mas pessoas não deveriam ser poupadas, animais não deveriam ser poupados, tudo deveria ser destruído. Mas olha o que aconteceu. Os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Eu sempre digo que, e aí eu falei isso com relação a Raabe, a prostituta, porque ela creu no Deus de Israel e abrigou os espias. Deus abençoou a família dela por amor a ela. E da mesma forma, uma pessoa que desobedece a Deus na família vai sofrer as consequências e vai trazer consequências muitas vezes para a família também. Tem esse outro lado. É o caso aqui. E aqui que eu estou chamando de família, na verdade, todo o povo, toda a nação de Israel foi afetada por essa atitude aqui do Acã. Versículo 2. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Então eles acharam uma cidadezinha pequena, um exército pequeno, e a conclusão foi, manda pouca gente, qualquer 2 ou 3 mil homens será suficiente para vencer os habitantes de Ai. Versículo 4. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim,
e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Engraçado. Soa até engraçado. Um povo que havia vencido uma cidade muito maior, Jericó. Um povo que havia vencido o povo de Moabe e também o Og, rei de Bazã, com seus aliados. Agora, diante de uma derrota que gera a morte de 36 soldados, o povo fica completamente desanimado. É interessante isso, porque às vezes Deus abençoa, vai abençoando a nossa vida, vezes sem contas. E aí, num dia que a gente passa por uma provação um pouco maior e diferente, às vezes a nossa fé desfalece completamente. Já passou por isso? Verso 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Essas atitudes de Israel com os demais líderes era uma atitude comum no povo daquela época, para mostrar tristeza, decepção, desespero. Disse então Josué, e até luto, né? Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Josué fala parecido até com o povo lá no deserto, né? Ah, Deus trouxe a gente para esse deserto, foi para nos matar aqui. Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão, a parte que já tinha sido conquistada, eles já tinham vencido. Josué está muito decepcionado, muito desanimado. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Ainda bem que o Josué foi buscar a Deus. E eu acho que é uma atitude que eu e você, quando estivermos desanimados, é buscar a Deus, abrir o coração diante do Senhor. Olha o verso 10. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. E continua: Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Deus estava ensinando o seu povo que, se quisesse andar com ele, tinha que andar em obediência e em santidade. E às vezes a lição tem que ser dura. E aqui é uma lição dura, porque o exército foi derrotado diante do inimigo, 36 soldados morreram por causa da desobediência de um homem. Versículo 13, Deus continua dizendo: vá, santifique o povo. Tem que andar em santidade se quiser andar em vitória com Deus, se quiser andar na vida abundante com Deus, tem que andar em santidade. Vá, santifique o povo. Diga ali: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. O povo tinha que aprender que a vitória quem dava era Deus. Há um povo que andava em obediência e santidade. Verso 14. Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Também diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E também diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Aqui é um exemplo prático disso. Versículo 15. Aliás, 16. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os Zeraitas da tribo de Judá. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi,
filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Foi lançado sorte aqui, caiu no Acã. Verso 20, Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Então ele confessou que tinha pego coisas que não era permitido que ele pegasse. Deus tinha dito que a prata, o ouro, a prata, o bronze e o ferro dos inimigos deveria ser colocado no tesouro do Senhor, no tabernáculo. E o Acã fez foi pegar para si e esconder dentro da sua tenda. E aí ele continua, versículo 22. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué com todo Israel levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué, por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel apedrejou e depois apedrejou também os seus e queimou tudo e todos eles no fogo. Então, executaram Acã aqui com a sua família. Algumas pessoas vão questionar, mas e a família tinha culpa? Naquela época, algo que ficava muito evidente é que os propósitos se cumpriam para as famílias. Inclusive, ainda hoje é assim. Como eu comentei no início, a bênção de um servo fiel do Senhor abençoa toda a família. O pecado de um servo, de um desobediente a Deus, afeta toda a família. Então, a família é solidária. É solidária. A salvação é individual, mas a família é solidária, né? Versículo 26. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje, na época que o escritor escreveu esse livro aqui. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Então ficou conhecido como Vale de Acor, o lugar onde o Acã foi morto, executado por desobediência ao Senhor. E aí a gente diz assim, mas que o castigo foi muito duro. Pois é, o castigo anunciado por Cristo no seu reino é muito pior. É ser lançado no lago de fogo, onde há choro e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e o fogo não se apaga. É muito pior. Não é só a morte física, não é só a punição física. É a punição espiritual. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Peço o seu apoio. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Tá tudo certo? Comente o que você achou desta leitura e destes comentários, destaques que eu fiz. Destaque alguma coisa que eu deixei passar desapercebido. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais que permitam o compartilhamento desse vídeo. E se você é novato aqui e não está inscrito no nosso canal, o convido a se inscrever caso você goste desse conteúdo e queira continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Palavra de Deus. Ok? E antes de orar, aquilo que eu falei antes, eu quero compartilhar uma revelação bíblica com os meus irmãos, que faz parte de uma realidade espiritual na qual nós estamos inseridos. Abra sua Bíblia e confira. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim:
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo está falando para os crentes de Éfeso que eles, antes de conhecerem a Cristo, estavam na condição em que todas as pessoas que não conhecem a Cristo e que não se rendem a Cristo estão. Qual é a condição? Ele diz, mortos em suas transgressões e pecados. Há outras versões da Bíblia que dizem seus delitos e pecados. É assim que o mundo vive. O ser humano que vive sem Cristo, por melhor pessoa que ele seja, Deus o enxerga como alguém que está morto em suas transgressões e pecados. Olha o verso 2. Pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. O mundo tem uma ordem. Já ouviram falar da nova ordem mundial? Pois é. Ela só é uma nova versão dessa ordem que já existe no mundo desde que o mundo é mundo e desde que pecadores povoam este mundo. Então há uma ordem e essa ordem aqui é maligna. A minha Bíblia tem uma nota de rodapé e dá uma outra opção para a palavra de tradução para a palavra ordem, que seria era. Então poderíamos dizer pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente era. Mas vamos ficar com ordem, que é a versão aqui dessa Bíblia NVI. Então note, há um sistema mundano que governa este mundo. Um sistema mundano espiritual maligno. Ele diz que as pessoas vivem nesse sistema antes de conhecerem a Cristo. Deste mundo, o príncipe do poder do ar. Adivinha quem é o príncipe do poder do ar? Comenta aí nos comentários quem é o príncipe do poder do ar que governa essa ordem maligna, que governa os pecadores que não conhecem a Cristo e que vivem nesse mundo. De novo, vou dizer de novo de outra forma, pessoas boas, pessoas religiosas, pessoas que se acham inclusive muito justas, muito honestas, muito merecedoras. Todas elas estão seguindo a ordem maligna que governa esse mundo e esse príncipe do poder do ar. E aí ele dá mais uma explicação quem é esse príncipe do poder do ar. Ele diz, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Sabe o que é a desobediência? Não crer em Cristo, não se render a Cristo. Não ter Cristo, não confessar a Cristo como seu Senhor. Todos os que rejeitam a Cristo, por mais amigos do Evangelho que sejam, por mais religiosos que sejam, por mais generosos, bondosos, caridosos que sejam, se confiam na sua honestidade, na sua justiça, na sua caridade, e não colocam sua esperança em Cristo, que é o único caminho que leva a Deus. Estas pessoas, juntamente com todos aqueles que se enveredam nos caminhos do pecado, da depravação moral e espiritual em que o mundo se encontra, estão inclusos nesses versículos 1 e 2 aqui. Vou ler de novo. Vocês, crentes de Éfeso, e isso aqui fica para nós, você, irmão em Cristo, que nasceu de novo pela obra do Espírito Santo, você estava, antes de conhecer a Cristo, morto em suas transgressões e pecados. Eu também. Nos quais nós costumávamos viver. De uma forma ou de outra, todos nós vivíamos nas transgressões e pecados. Quando seguiam a presente ordem, consciente ou inconscientemente, e a maioria inconscientemente, inclusive gente que acha que está seguindo a Deus, na verdade está seguindo essa ordem maligna que governa o mundo. A ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, que eu estou pedindo para você comentar aí nos comentários quem é que você deduz que é esse chamado aqui, príncipe do poder do ar.
E aí ele descreve esse príncipe do poder do ar como o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E por que eu estou lendo isso aqui? Porque, inclusive, preste atenção nisso que eu vou dizer, inclusive, governos, autoridades, muitas delas estão também nesta situação. Aquelas que confessam a Cristo e creem em Cristo e se deixam guiar pelo Espírito Santo. Mas há aquelas que não creem em Cristo, não se rendem a Cristo, seguem outros caminhos, estão soberbas, orgulhosas e nem têm consciência disso. Elas acham que estão exercendo sua autoridade, que elas fazem o que elas querem, mas a Bíblia está nos dizendo que elas estão governadas por estes poderes malignos que governam o mundo. Todo conflito que acontece no mundo, nas famílias, nos governos, nas guerras entre os países, nas disputas entre as pessoas, as empresas e tudo o que você possa imaginar, está incluso nesta guerra maligna, deste espírito, disso que ele chama aqui de... Opa, minha Bíblia caiu aqui, deixa eu pegar. O que ele chama aqui de... Vou ler de novo. O que ele chama... Tudo isso que eu estou dizendo está incluso nesta presente ordem deste mundo. Está sob a direção desse príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando, há um espírito mau atuando nos filhos, nos que vivem na desobediência. Há uma outra Bíblia, uma versão da Bíblia que chama de nos filhos da desobediência, dos que desobedecem a Deus. Inclusive criando leis no país que se opõem aos princípios da palavra de Deus, no país e nos países. E trabalhando para implementar a sua autoridade neste mundo. Está aqui. Isso aqui é a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso, igreja? Porque há um lado espiritual que não só se vence pela oração, pela santificação, pela submissão a Deus, pela busca do Senhor, pelo clamor, pela intercessão. Precisamos nos exercitar espiritualmente, nos fortalecer espiritualmente com a palavra de Deus, perseverar na oração e clamar por este mundo. Para quê? Para esse sistema maligno cair? Não, eu vou lhe dizer uma coisa, ele não vai cair. Agora não. Agora não, ele vai cair lá na frente. Agora não. Ele ainda vai se consolidar como um governo mundial. Como nós lemos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Então, para que a gente ora, pastor? A gente ora para que a igreja seja avivada e cumpra a sua missão e continue ousadamente pregando o evangelho para que se complete o número daqueles que vão se render a Cristo. Porque Cristo só vai consumar todas as coisas quando o número daqueles que hão de ser salvos se completar. Então é missão minha e sua pregar o evangelho, orar por este mundo, orar pelas nossas famílias, orar pelas autoridades, como o apóstolo Paulo manda, inclusive pedindo a salvação delas. E fazer a nossa parte, proclamar o evangelho, investir em missões, buscar o Senhor, se deixar usar pelo Espírito Santo. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado a Deus por toda a bondade e amor com que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por mais uma noite, Pai, o Senhor nos acrescentou e pelo novo dia que o Senhor acrescenta a nossa existência. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, pelo pão de cada dia, por acordar com saúde, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de cada dia. Obrigado, meu Deus, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado, pela direção que o Senhor tem dado às nossas vidas, pela provisão que o Senhor tem suprido em nossas mesas. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos nos voltar para a sua palavra, alimentar o nosso espírito, meu Pai, e orar uns pelos outros. E nesta hora eu peço a bênção do Senhor para todos os meus irmãos que estão orando comigo.
sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua saúde. Visita os que estão doentes, faça milagres a favor dos enfermos. Se o Senhor quer usar os médicos, os medicamentos, as cirurgias, as internações, seja feita a sua vontade, mas nós cremos no Deus que cura todas as nossas doenças, que a paz, o amor, a alegria do Espírito Santo esteja presente em nossas casas, em nossos lares, fazendo de nossos lares verdadeiros templos de adoração ao Senhor. Que a sua bênção esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo portas de emprego para quem está desempregado, dando sabedoria a cada um para administrar com sabedoria os recursos que o Senhor tem confiado a cada um, para que vivamos com liberdade, com abundância, com liberalidade no seu reino. Pai, e agora nós oramos pela sua igreja, pelo povo que se chama pelo seu nome, para que se humilhe, ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Ó Deus, que o Senhor manifeste graça sobre os pastores e líderes das igrejas em geral. Inclusive, levantando líderes para as igrejas que estão sem um homem de Deus na sua liderança. Ó Deus maravilhoso, que o seu povo tenha sabedoria e dependência do Senhor para buscar ao Senhor orientação sobre como caminhar na sua presença, inclusive aquelas igrejas que não têm o seu pastor, para que escolham um líder com sabedoria, com dependência do Senhor. Ó Deus, aviva a obra missionária, guarda, protege os missionários que estão em lugares onde é proibido pregar o evangelho, onde eles correm risco de ser preso, de ser expulso, até de ser morto. Protege os irmãos desses lugares, corre o risco de ser morto, afastado das suas famílias. Ó Deus, aviva, sustenta, dá sabedoria, faz prosperar o trabalho de cada um para que vejam o fruto do seu trabalho e louvem ao Senhor pela sua bênção. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar. A maior bênção que nós podemos desfrutar nesse mundo, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesse dia, para que por onde nós formos, nós possamos levar esta bênção e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. É a nossa petição que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta palavra tenha sido edificante para você. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. Aguardo todos. Um grande abraço a todos os meus irmãos.